28ª sessão tem tumulto e rejeição de projeto por falta de informações da Prefeitura. Ele não quis fazer audiência pública. A sessão está suspensa por 5 minutos. Está encerrada a CPI da FEMA. Relatório final confirma irregularidades administrativas. Clientes pagam por viagem e têm prejuízo após a agência pedir recuperação judicial. Decepcionante, né? Você está fazendo plano, sonhando, já tínhamos feito algumas coisas, entrado em contato com algumas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos ao resumo da semana. Mais um jornal para você saber o que acontece na Câmara, se informar sobre as ações do Poder Legislativo e ainda notícias sobre saúde, educação e muito mais. O resumo da semana começa agora. A 28ª sessão foi polêmica. Isso porque a Prefeitura enviou um projeto a ser votado pelos vereadores que tratava sobre um empréstimo de 9 milhões de reais para a pavimentação. De acordo com a maioria dos parlamentares, o projeto enviado pelo prefeito não continha informações que assegurassem a execução da obra com o uso do dinheiro público. Em um pouco mais de 7 minutos, tentamos resumir de forma responsável e transparente os principais pontos do debate. Na tela. A 28ª sessão ordinária iniciou com a leitura do relatório da CPI, que investigou a administração da FEMA, Fundação Educacional do município de Assis. O relatório foi lido pelo primeiro secretário da mesa, Fabinho Alerta Verbal, e por Fernando Sirquia, segundo secretário e presidente da comissão investigadora. 2 horas não foi tempo suficiente para que o relatório fosse lido por completo. O epicentro dessa situação é a indicação do prefeito José Aparecido Fernandes de seu consogro, Arildo Almeida, para a presidência da FEMA. Após a nomeação de Arildo como presidente da FEMA, o convênio foi estabelecido com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós precisamos dar continuidade para terminar no tempo hábil. Perfeito, presidente. Só gostaria de deixar registrado que a gente está tratando aqui de desvio de verbas do SUS, para deixar registrada a gravidade, assim como a contratação da empresa M. Almeida, cujo sócio proprietário é irmão do senhor Arildo Almeida, que na época era presidente da FEMA. Contratação essa também que foi paga com dinheiro da saúde do município de Assis. Na ordem do dia, 12 projetos a serem discutidos. O plenário da Câmara registrou a participação maciça da população. O projeto mais esperado foi adiantado a pedido do vereador Alexandre Cachorrão. Gostaria de pedir a preferência do projeto 113. O projeto de lei número 113/2023 solicitava a abertura de crédito junto ao Banco do Brasil, no valor de 9 milhões de reais. O recurso seria direcionado à pavimentação asfáltica que dão acesso a bairros rurais. Nivaldo da Pedalada anunciou seu voto favorável. Quando que eu vou ter um projeto na minha mão que vai estar redondinho? Enquanto eu quiser que ele não esteja, ele não está. Porque quando eu quiser destravar, eu destravo. Ainda que amanhã eu vou no Ministério Público e digo, olha, aconteceu isso e isso. Em alguns momentos, o público presente se manifestou. Viviane Delmassa solicitava ordem e respeito aos parlamentares para dar continuidade à sessão. Eu solicito que a plateia mantenha o respeito com os nobres pares. Vamos continuar a discussão, mas com respeito. Vinícius Simile fez apontamentos do projeto enviado pelo Executivo. Em termos de projeto executivo, para ir lá a máquina na estrada do Servinho, do Flamboyant, do Esmeralda. Nós não temos o projeto, nós temos uma contratação do crédito. E eu já disse, os valores praticados no mercado, tendo em vista aquilo que já foi feito na Estrada da Fortuna, são muito superiores e necessários para aquilo que vocês estão esperando. Nós somos favoráveis a asfaltar, só que a gente quer elementos que nos tragam a certeza do que vai ser feito. José Fernandes, prefeito de Assis, estava presente e interrompeu a sessão. O prefeito teve a oportunidade de vir aqui na Câmara e não veio, agora está fazendo baderna. Ele em nenhum momento veio conversar, ele não quis fazer audiência pública. A sessão está suspensa por 5 minutos. Respeita a Câmara, prefeito! Quem se mostrou favorável foi também os vereadores Pastor Edinho e Fernando Vieira. Tem detalhes, tem muita coisa para ser resolvida nesse projeto? Tem. Mas vamos dar um pontapé inicial. Vamos começar. Eu penso dessa forma.
Porque não vai estar perfeitinho o projeto, Alexandre. Não vai estar perfeitinho o projeto. Ainda não está. Tem muita coisa para ser resolvido. Ao passo que essa Casa de Leis, sim, vai cobrar do prefeito municipal se tiver desvio. Se tiver um dinheiro real fora do cofre, vai cobrar. Eu rejeito as contas do prefeito. Lá no final, se tiver apontamento do Tribunal de Contas falando que houve uma malversação do recurso público, eu acredito que todos essa Casa de Leis vão reprovar as contas do prefeito. Não é uma coisa certa. Não é uma coisa certa fazer com a coisa pública. Mas nós não temos notícia disso ainda. Nós não temos... Então, não dá para... a presunção da culpabilidade. É a presunção de inocência. De acordo com Luiz Antônio Ramão, José Fernandes faltou com a verdade. No corpo do projeto, não consta que o empréstimo é para fazer asfalto. O que constará da lei é o que está no projeto, e não o que consta da exposição de motivos. Jamais daremos um cheque em branco para o senhor prefeito. Jamais. Me desculpem os senhores moradores daquele condomínio, mas eu não posso compactuar com essa situação. Muito obrigado, senhora presidente. Durante a fala do vereador Ramão, Fernando Sirkia se dirigiu ao plenário. A atitude incomodou alguns presentes. Rogério Nascimento diz que iria contribuir para a marca de um legado aprovando o projeto. Quem não tem história para contar, é como se passasse nesse mundo e não ter vivido. Eu quero deixar um legado de que eu contribuí para o asfaltamento dessas estradas rurais que foram aqui mencionadas, a qual eu direi sim. Alexandre Cachorrão propôs uma discussão ampla do projeto antes de ser votado. Vamos fazer um ofício, prefeito, nós estamos te chamando, por gentileza. Vereadora, nossa presidente, vamos fazer um ofício, pedir para que o nosso prefeito venha até esta casa para discutir com todos os vereadores. A senhora topa? Topa? Topa, Vinícius? Topa? Gerson? Pastor Edinho? Ok? Zé Gotinho, ok? Gênova, tudo bem? Vamos resolver? Ok? Então tá. Todos os vereadores aqui assumiram o compromisso de conversar com o senhor prefeito. Todos. Nós não estamos aqui querendo prejudicar vocês, não. Eu digo que o vereador é o guardião do orçamento público. O importante não é começar, e sim terminar. Terminar é o mais difícil. Começar, qualquer um começa. Terminar não é consequência. Terminar é objetivo. E a administração pública tem o dever de começar e terminar. Fazer a correta aplicação do dinheiro público. O projeto foi rejeitado por 8 votos. Então, o projeto de lei 113/2023 do Poder Executivo foi rejeitado. Depois de mais de um ano, a CPI da FEMA chegou ao fim, um relatório com mais de 160 páginas. No ano passado, a Câmara de Assis deu início à Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Fundação Educacional do município de Assis, a FEMA. O vereador Fernando Sirkia fala sobre a conclusão do relatório. É isso, finalmente encerramos da CPI da FEMA. Foi um ano e pouco aí de investigações extremamente exaustivas, são dezenas de depoimentos colhidos, temos mais de 10 mil páginas de provas que foram colhidas ao longo da CPI, e agora a gente vai encaminhar o relatório final para as autoridades. Foram destacadas diversas irregularidades, desde indicação de vários crimes, como peculato, corrupção, inserção de informação falsa em sistema de informática, dentre outros. A gente, infelizmente, se deparou com uma situação de uma corrupção sistêmica que entrou dentro da FEMA, através de uma verdadeira organização criminosa, mas a gente conta aí com as autoridades agora, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, para que possa, sim, responsabilizar e restituir os valores para a FEMA, porque a FEMA é a joia da coroa do nosso município, tem um papel extremamente importante na integração regional, no desenvolvimento do nosso município. Então,
então ela não pode pagar o pato pelas ingerências de alguns dos seus dirigentes. Então a gente está encaminhando o relatório e vamos acompanhar de perto aí agora os próximos passos dessa nova administração da FEMA, assim como as investigações que vão acontecer agora nos órgãos competentes. Imagina só comprar uma viagem, planejar tudo e do nada a empresa que você contratou o serviço suspender o passeio? Pois é. Essa situação tem acontecido com pessoas que compraram um pacote em um site de passagens aéreas e agora estão tendo dor de cabeça para recuperar o dinheiro. A Adriana adora viajar e sempre que pode conhece um novo lugar no país. No começo deste ano, ela aproveitou a promoção de uma empresa de passagens aéreas e comprou uma viagem para o Nordeste. Eu e uma amiga já tínhamos decidido no começo do ano que a gente ia viajar. Pelo menos uma vez por ano a gente faria uma viagem e decidimos esse ano por Fortaleza. Mas o plano de ir para a capital do Ceará foi interrompido. Tudo porque o pacote promocional que ela comprou pelo site foi suspenso pela empresa. Foi uma tristeza. Muito triste. Aliás, estamos muito tristes, porque é decepcionante, né? Você está fazendo planos, sonhando, já tínhamos feito algumas coisas, entrado em contato com algumas pessoas que moram lá. E, no fim, estamos aguardando, né? A gente entrou em contato com o Procon, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? A empresa informou através de uma nota que cancelou as passagens da linha Promo por circunstâncias de mercado adversas e que as passagens afetadas são as já compradas entre setembro a dezembro de 2023. A companhia ainda afirmou que os valores pagos pelos clientes serão devolvidos integralmente, só que em forma de vouchers. Assim como a Adriana, muita gente que participou da promoção e investiu em viagens quer que o passeio ocorra, ou caso contrário, receber o dinheiro que já foi pago. O Procon de Assis já recebeu diversas reclamações sobre o caso. Temos que registrar documentos, registrar a sua reclamação, fazer toda a notificação para a empresa, falar para a empresa que você não quer o voucher, que você quer o dinheiro de volta ou que você quer que mantenha a sua viagem. O que vai ser um pouco mais difícil de acontecer para essas viagens que são mais agora, nesse primeiro momento, as viagens que acontecem pelo menos até novembro desse ano, vai ser muito difícil a empresa conseguir honrar, porque nos parece, até porque não tem nada oficial da empresa, que ela está passando aí por uma dificuldade financeira, como outras empresas grandes que já passaram por isso também, mas eles ainda estão tentando se recuperar. Só em Assis, até o momento, já foram mais de 10 notificações de pessoas que compraram o pacote promocional. O Código de Defesa do Consumidor defende que um dos direitos de quem já comprou as passagens pela empresa é ter o dinheiro de volta. É o dinheiro de volta e tem que ser corrigido da data que ele comprou até a data da efetiva devolução. O problema que a gente está encontrando de devolução de dinheiro agora é a empresa não ter caixa para devolver para todo mundo. Então, o que acontece? Eu devolvo para o Matheus, mas não devolvo para a Daniela. Aí devolvo para o João e não devolvo para a Maria. Então, para ter uma igualdade, teoricamente, Matheus, é isso que a gente está falando. Nós estamos ainda tudo em suposições, porque é muito novo e os processos judiciais, o processo do Procon, tem prazo para defesa, a gente tem que também obedecer isso. Mas, teoricamente, a empresa não vai devolver para ninguém para ela manter um pouco de caixa que ela ainda tem e tentar se reerguer. Essa é a fundamentação, por enquanto, da empresa. Por enquanto, a recomendação é reunir todos os documentos que comprovem a compra das passagens e registrar a reclamação no site procon.sp.gov.br e torcer para que a empresa se recupere, faça as viagens ou devolva o dinheiro. Eu prefiro o dinheiro, não quero voucher não, porque se já está com dificuldade agora, eu acho que não vai resolver lá na frente não, vai só levar para frente um problema que está sendo agora. Então, eu acho que a solução seria o dinheiro mesmo, para a gente poder ir para outra empresa e fazer a viagem. O Hospital Regional de Assis ganhou uma nova diretoria. Thelma Espera, ex-provedora da Santa Casa, assumiu o comando da instituição e já anunciou recursos do governo estadual para uma nova fase. A posse da nova diretora teve a presença de autoridades locais e regionais. Doutora Thelma Espera
ex-provedora da Santa Casa de Assis, agora assume o hospital com o objetivo de recuperar o atendimento precário da instituição. Me sinto privilegiada por estar aqui com essa nova missão, uma continuidade daquilo que foi feito ao longo de 6 anos na Santa Casa de Assis, mas agora num instrumento, num equipamento do Estado de São Paulo. Durante o evento, a atual diretora anunciou uma verba de 113 milhões destinada pelo governo do Estado de São Paulo, que servirá para a nova reestruturação do hospital. Nós estivemos em São Paulo e o nosso secretário da Saúde, o nosso governador, através do coordenador, doutor Aldemir, eles já sinalizaram, inclusive, a reforma, anunciaram que a licitação para a reforma da instituição, no entorno de 113 milhões, acontecerá agora, ainda no segundo semestre. Então, é um trabalho profícuo do governo do estado, com a sua equipe, trazendo para a nossa região avanços, e a população será atendida. Deputados da região também colaboraram para o novo formato do hospital, que atende 25 municípios do estado. O mínimo que a gente pode estar fazendo é dar esse pontapé inicial de estar destinando, eu juntamente com a deputada estadual Dani Alonso, 2 milhões de reais das nossas emendas impositivas para começar a ajudar a reestruturar o Hospital Regional de Assis. Eu tenho certeza absoluta, Esse aqui hoje é um dia histórico até para Assis e toda a região. Vereadores da Câmara Municipal de Assis também participaram da posse da nova diretoria e reafirmaram o compromisso de buscar o apoio do governo para o hospital regional, que passa por necessidades há muito tempo. Nós, enquanto vereadores, nós já havíamos feito as solicitações, solicitamos para o governador, para o secretário, nós fizemos vários contatos enquanto presidente e os nossos vereadores também sempre apoiando para que o nosso hospital regional tivesse um olhar diferente, acolhedor, visto que nossos pacientes de Assis e região estavam sofrendo por falta de leitos, falta de serviços, falta de servidores. Fiz questão de estar presente para prestigiar. A Thelma já mostrou competência na Santa Casa e tenho certeza que vai replicar aqui no Hospital Regional tudo aquilo que ela fez na Santa Casa. Então, nada mais justo que vir prestigiar e desejar sorte. Acho que ela precisa de sorte porque a competência a Thelma tem de sobra. De acordo com a divulgação feita durante a posse da diretoria, foram anunciados também a contratação de neurocirurgião, aumento de médicos da oncologia e dos serviços oncológicos, aumento de funcionários terceirizados, além de promoção de ações para aumentar a motivação e o engajamento dos funcionários em suas atividades. 2 convênios importantíssimos, o convênio da neurocirurgia e a oncologia. Isso também vai poder potencializar outras áreas do hospital. E a gente está aqui com várias forças políticas, secretários de saúde, técnicos, com esse único objetivo, porque a nossa população padece e precisa que esse equipamento público, que é o Hospital Regional, funcione na sua capacidade máxima. Agora nós vamos falar sobre uma doença silenciosa, o câncer de pele. Nós conversamos com um dermatologista que aponta sinais que podem representar o surgimento da doença. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer aponta que são esperados mais de 700 mil novos casos de câncer no país para cada ano do triênio 2023-2025. Ainda segundo o órgão, de 2022 para cá, a doença atingiu mais de 80 mil brasileiros. Porque o câncer de pele, ele é o câncer de maior incidência. Felizmente, a gente tem os cânceres de pele, assim, o mais bonzinho é o mais frequente, né? Então, que é o baso celular, que vem das células basais. Depois você tem um outro, que é o espinocelular, que já é um pouco das camadas espinosas, e o mais ruim de todos, que é o melanoma. Mais conhecido é o melanoma. Melanoma, que vem dos melanócitos, que são células de pigmentação da pele. Em 2020, o Instituto do Câncer registrou cerca de 2.600 mortes por câncer de pele. O mês de dezembro é o Dezembro Laranja, criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia,
vem com o objetivo de alertar as pessoas sobre a prevenção. A gente tem a regrinha do A, do B, do C, do D e do E. O A significa assimetria. Você pega uma pinta, divide ela no meio. Se ela for muito assimétrica, a gente tem que ficar esperto. O B são bordas, né? As bordas irregulares. C, cor irregular. D, diâmetro acima de 1 centímetro. E E, evolução. Quer dizer o quê? Sangramento, traumatismo. Então, se você tem um nevus ou alguma coisa em uma área mais agredida, por exemplo, na face, faz barba, áreas de sutiã, em áreas que são agredidas, a gente normalmente indica você ter um cuidado maior, ou às vezes até retirar preventivamente. Para cada tipo de câncer, um tratamento específico. Se você tem um câncer que a gente chama que é aquele mais bonzinho, se ele for um câncer superficial, você tem remédio que você consegue tratar. Se ele já for um pouco mais espesso, aí é cirurgicamente. Tá? Então você tem que retirar com anestesia local. E o que é muito importante é a gente fazer o que a gente chama bordas livres, quer dizer, o tanto que você tirou, você tem que ter um espaço de pele sem lesão. Isso a gente chama margens livres, quer dizer, você analisa pelo microscópio e fica um pedaço de pele boa, que essa pele boa vai ser a segurança dele ter resolvido. Proteger a pele é fundamental. Uma proteção física, ou seja, trabalhar ou viver com uma roupa, não quando se expor mais e tal. Então assim, se você quer ficar legal, use protetor, né? Evite o sol, daquele sol que todo mundo sabe, sol do meio-dia, das 10 até as 3, 4 da tarde, é o sol com maior radiação. Observe seu corpo, faça exames periódicos e se cuide sempre. O melanoma, por exemplo, ele dá em áreas que não são áreas, às vezes, de pele, ele está em mucosa, está em outros lugares que você não tem essa possibilidade. Mas a maioria dos outros cânceres, eles são visíveis. Minha pintinha machucou, tá isso, entendeu? Aquela coisinha que sangra, não cicatriza, proteger do sol, eu acho que é uma coisa bem legal. Agosto é o mês de folclore. No último final de semana do mês, como é tradição, a CIS não deixou a data passar sem comemoração. E claro que a gente foi lá conferir. Agosto é o mês do folclore e, como tradição, a Secretaria de Cultura de Assis promoveu mais um encontro para celebrar o mês, com apresentações culturais e um pouco de história. A Casa de Taipa é um ponto turístico precioso da cidade. Essa casa aqui foi construída em 1914 pela família Garcês, composta pelo capitão Garcês, Dona Maria Garcês, né? Eles tiveram 2 filhos, Pedro e João Garcês, né? Eles escolheram esse local por ser o local mais alto da cidade. Então, esse local, na época, não existia casa, foi a primeira casa construída. Não existia material apropriado para construir uma casa naquela época. Então, eles utilizavam o quê? Da madeira, que é tirada da árvore, e para fazer a amarração da casa, eles amarravam com cipó. Em 1915, o capitão Garcês ele cedeu a sala da casa para ser feito o primeiro cartório. Então, além de ser a primeira casa, foi o primeiro cartório da nossa cidade, chamava Cartório de Paz. A gente tem vários móveis que foram doados, alguns pertencentes à família, que foram doados também pela família, e outros não, e uns móveis antigos, né? É a história da nossa cidade, né? Então, porque assim, começou aqui. Então, quem é assisense tem que ter o interesse de conhecer a nossa Casa de Taipa, né? Toda a história da nossa cidade começa aqui. Quem visita a casa revive lembranças. Muitas lembranças. Até os 10 anos eu morei no sítio, então por isso que eu estava vendo muitas coisas, que minha mãe tinha um rádio desse, quase igual esse, as 6 pilhas de manhã tocava, então dá muita lembrança, lembrar do passado. É gostoso, é demais isso aqui. Nos livros, o economista sente saudade de um tempo não vivido. Eu queria viver aquele tempo, sabe?
Coisa maravilhosa, coisas antigas, coisas tradicionais, coisas originais. Não essa tecnologia que nós temos hoje, que você aperta um botão e a comida está pronta, você tinha que fazer a comida. Queria viver aquele momento, Mesmo se eu não estivesse aqui hoje, mas queria viver aquele momento. O vereador Gerson Alves marcou presença na comemoração. O evento tem olhar às instituições sociais, que promove a venda de alimentos para arrecadar recursos. Aqui nós temos a família reunida, né? As crianças, os jovens, adolescentes, e dando ênfase ao trabalho dos nossos artistas locais, né? Da nossa cidade, a Irmã Jacó cantando aqui agora, passou aqui a Art Company, enfim, tantos outros artistas da nossa cidade que vêm aqui demonstrar o talento para nós, cidadãos assisenses, que gostamos muito da nossa cultura. O secretário de Cultura comenta sobre a participação da população durante as atividades culturais. Nós fazemos culturas com os eventos, né? Eventos existem de toda forma de evento. Os nossos eventos visam, além de ser todos gratuitos, levar cultura, levar conhecimento, trazer a comunidade, mostrar o trabalho que a Secretaria realiza através dos alunos e sempre propiciar uma saúde mental também para a nossa população através dessas atividades que a gente realiza de várias formas, né? Teatro, música, vários estilos culturais, né? Várias vertentes para levar o que há de melhor para a nossa população. Jovens que compõem as aulas disponibilizadas pelo Semearte de Assis se apresentaram na noite de comemorações. Sim, é um projeto social, envolve crianças, né, da nossa comunidade, periferia. A gente tem um transporte que busca eles, traz até o lugar que eles vão fazer aula, depois leva embora. O horário que eles não estão na escola, eles estão fazendo essa aula cultural. Nós atendemos crianças, jovens e adultos, sem idade, não tem idade. Desde que você tenha vontade de aprender, procura a gente que a gente tem alguma coisa para te oferecer. Olha, depois da pandemia, o número de pessoas ansiosas aumentou. Muitas pessoas acreditam que possuem o transtorno sem diagnóstico de um especialista e acabam se automedicando. Uma pesquisa do Datafolha revelou que 1/3 dos brasileiros diz ter ansiedade. 21% foi diagnosticado com transtorno de ansiedade ao longo da vida. O mesmo índice sobe para 27% entre mulheres. Para os homens, a prevalência é de apenas 14%. Bom, as mulheres têm a tendência em se cuidar mais, justamente porque hoje as mulheres elas trabalham, elas têm uma vida profissional, às vezes até estudam e têm filhos também, né? Então elas, teoricamente, elas têm que fazer várias tarefas, às vezes até ao mesmo tempo. Então, nesse caso, as mulheres acabam tendo uma maior preocupação com a sua saúde mental. Com a pandemia, casos de estresse, ansiedade e depressão dispararam. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no primeiro ano da Covid-19, o aumento em ansiedade e depressão foi de 25%. Olha, depois da pandemia, foi verificado aí que aumentou os casos de ansiedade em 25%, principalmente nas crianças e nos adolescentes. A questão de você ficar muito tempo em casa, não ter ali o convívio com as outras crianças na escola, que isso é importante, que a escola é importante não só para a criança aprender, mas digamos que seja um treinamento para a criança entrar na sociedade. Então você tem uma pandemia, você quebra isso, né? E aí, depois que acaba a pandemia, eles voltam, né, ali para o ambiente escolar e não sabem como lidar. O psiquiatra deixa claro que, em todos os casos, a medicação e o tratamento se dão após o diagnóstico profissional. Sempre procurar um profissional com conhecimento adequado para poder fazer o correto diagnóstico e o tratamento, né, da patologia. E você já se adaptou com esse tempo maluco que tem feito durante o mês de agosto? Pois é, difícil, né? Apesar das doenças respiratórias que costumam aparecer nessa época, as infecções bacterianas também podem causar aumento de casos de conjuntivite. A gente conversou com uma oftalmologista que falou mais sobre esse assunto. Vamos ver. Estamos vivendo um inverno diferente, mais quente, seco e com muitas mudanças no clima. Com essa instabilidade, não tem organismo que se adapte, não é mesmo? Além dos problemas respiratórios causados por esse tempo, a baixa umidade relativa do ar
ajuda no contágio de doenças, como por exemplo a conjuntivite. A conjuntivite, ela é uma inflamação de uma pele fininha, como se fosse uma gelatina que a gente tem por cima dessa parte branca do olho, que é a esclera. Então, a gente não consegue enxergar a conjuntiva. Ela é bem fininha. E quando ela inflama ou infecciona, é que ela causa os sintomas. Então, a conjuntivite é uma inflamação ou infecção da conjuntiva. O olho irritado muitas vezes pode ser confundido com uma alergia do dia a dia. Mas pelos sintomas, é possível observar e entender se é conjuntivite ou não. Normalmente, a conjuntivite, ela é do início agudo, a pessoa tem muita fotofobia, ela não consegue olhar para a claridade, tem sensação de areia. Nos casos da conjuntivite bacteriana, existe uma secreção purulenta. Agora, já a alergia é mais típico assim, ficar o olho vermelho, coça muito, e a pessoa geralmente é alérgica. Então, se você for procurar mesmo, a pessoa ou ela tem rinite, ou ela tem dermatite, então ela vai ter geralmente um quadro alérgico associado, que ela já sabe que de vez em quando a alergia no olho também vai entrar em atividade. Por isso, nesta época do ano, é sempre bom ficar atento aos cuidados para evitar que essa inflamação apareça. Se eu peguei num objeto, estou em casa, uma pessoa está com conjuntivite, eu for me servir de uma colher de arroz, se a pessoa que vem a seguir pegar e coçar os olhos, aquilo pode ser suficiente para transmitir a conjuntivite. Não ter contato direto, beijinho, a pessoa sempre manter as mãos limpas, né? Porque aquilo vai levar a infecção para os olhos. E ela pode também, como o tempo está muito seco, favorece ali um menor lacrimejamento, usar colírios lubrificantes, mas as lágrimas artificiais, não aqueles colírios que deixam o olho branquinho, que aquilo não é lágrima artificial. A conjuntivite tem cura, por isso é importante procurar um oftalmo e seguir os cuidados necessários para evitar que ela afete ainda mais os olhos de quem está infectado. A conjuntivite infecciosa, essa que a gente vê do dia a dia, normalmente ela não vai causar problema sério. Essa conjuntivite ela é autolimitada, quer dizer, com ou sem tratamento, ela acaba melhorando. Mas existem coisas que podem acontecer, complicações relacionadas à conjuntivite. Então, fica com umas manchas na córnea, fazer umas membranas na conjuntiva. Grave mesmo de ficar cego, não, mas pode trazer problema que vai sim deixar sequela e baixar a visão da pessoa. E agora o Matheus Dorácio fala de esporte aqui no Resumo, né, Matheus? Bem-vindo. É isso mesmo, obrigado, Anali. Olha só, essa semana a gente dá um destaque especial a uma garotada que tem levado o nome de Assis para todo o Brasil, viu? São jovens atletas aqui da cidade que se dedicam durante a semana na natação. As aulas são uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes com o Assis Tênis Clube. O objetivo, além da prática do esporte, é trazer bons resultados para a vida e para a carreira dessa turma que a gente vai ver agora na reportagem. Antes de cair na água, um aquecimento. Neste friozinho dos últimos dias, ficar parado não é desculpa. Essa galera treina de segunda a sábado no Assis Tênis Clube e desde muito cedo já sabe que a modalidade é um benefício para todos. Porque a gente trabalha pela parte física, é muito legal. A natação é um esporte que tem muitas vantagens. Ajuda na postura, na coordenação motora, fortalece a musculatura, mas não é só por isso que essa garotada cai na água, não. Por aqui, a dedicação e o foco valem medalhas. É divertido, abre oportunidade pra gente, pra vida. É legal ganhar a competição, tá melhorando os tempos. E é com essa dedicação que esses jovens talentos saem dessas piscinas e vão competir em outras cidades em busca de título para Assis. Sempre que tem competição, esses atletas buscam aprimorar ainda mais o rendimento para se destacarem nas mais diversas categorias. O Felipe, por exemplo, tem 8 anos e é considerado um dos melhores nadadores do estado de São Paulo. Eu não fazia nenhum esporte, com uns 3, 4 anos eu comecei a gostar de natação. Confessa pra mim, como que é a rotina de treino com o professor? Difícil, pesada. E quem comanda essa rotina é o Paulo, professor que há muitos anos tem que dar conta dessa garotada.
Nós começamos esse trabalho aqui há muito tempo, né? Sempre fazendo uma evolução dos atletas. E hoje nós estamos num período muito bom, onde mais de 35 crianças estão fazendo parte do treinamento de natação e eles trabalhando 2 horas por dia de treinamento, de segunda a sábado, estão defendendo tanto o Assis Tênis Clube como a Prefeitura Municipal de Assis, pela Secretaria Municipal de Esportes, nas competições a nível regional e estadual. Nem todos os alunos são sócios do Assis Tênis Clube. Nesta parceria com a Secretaria de Esportes, quem tem talento tem espaço garantido nesta piscina. O Igor era de outra cidade e desde que se mudou para Assis, tem levado o nome do município para o pódio. Já trouxe muita coisa já para si já. A gente trouxe medalha, trouxe uns troféus aí, toda competição a gente vem com um troféuzinho. Tem umas competições por mês, a gente traz um troféuzinho, sempre de primeiro, segundo, terceiro lugar. E várias medalhas que a gente traz aí por mês. E é assim que a nova geração de nadadores vai sendo construída. Quem ganha é o Esporte de Assis, que cada vez mais revela e espalha novos talentos para todo o mundo. E sempre quem está com mais frequência, com mais trabalho e dedicação, obtém mais resultados. Legal demais, né, Matheus? E que fofura esses pequenininhos já nadando muito bem na piscina, show! Pois é, olha, a maioria ali começou cedo nos treinamentos aí com o professor Paulo e tem muito futuro pela frente, viu? Agora, mudando de assunto, a Secretaria de Esportes realizou entre os dias 16 e 29 de agosto o 9º Festival de Atletismo. O evento ocorreu lá no estádio Tonicão e contou com cerca de 2.000 crianças. O objetivo foi aprimorar as habilidades motoras, afetivas e sociais dessa criançada. Dá uma olhada aí nessas fotos, foram muitos resultados, não dá para contar tudo, né? Mas foram competições de corrida, como prova de 100 metros, tanto no masculino quanto no feminino, revezamento, 35 metros para os mais novinhos, além de tudo, teve também premiação para as escolas, para aquelas que tiveram maior pontuação. Muitos pais também estiveram lá prestigiando, tirando fotos e torcendo para essa galerinha. Que lindo, viu, Matheus? Tem futuro essa molecada, hein? Eu também acho, viu? Olha só, para quem ficou com a gente, acompanhando todo o nosso resumo da semana, muito obrigada. Vamos juntos com esperança e força. Nos reencontramos no próximo resumo. Até lá, bons pensamentos. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Até a próxima.